Christian, queria te fazer uma pergunta. Tu conhece aquele ditado que diz: se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, jamais conseguirá pegar nenhum dos 2? Não conheço, mas faz muito sentido. O que tu entende por esse ditado? Vai correr atrás de um, atrás do outro, e afinal das contas, um vai para cá, um vai para lá, não vai conseguir pegar nenhum dos 2. O que a gente tem visto muito, né, e eu, inclusive, a gente sempre correndo para tudo que é lado, né, aquele monte de tarefas para fazer, aquele monte de coisa que tu chega no final do dia e parece que tu não fez nada, porque tu correu o tempo inteiro, né, e não consegue nem assimilar o que fez, né, seja no trabalho, em casa ou com a família, né. Esse tal de multitarefas, né, que nós temos que ser multitarefas, né, e eu acho que é um problema que está acontecendo, né, nos dias de hoje, e inclusive as pessoas estão ficando doentes, né, por causa disso. Se tu for ver, os índices de depressão, principalmente no Brasil, e de ansiedade aumentaram muito, né. E eu passei por esse problema no passado. A gente estava nesse ritmo, né, de cursos, de eventos, e muito legal, era uma etapa assim importante que a gente precisava passar, só que chegou um momento que eu sou a pessoa que mais adoro viajar, que eu conheço, adoro aeroporto, adoro fazer as malas. Eu ia me deitar de noite antes de uma viagem e eu pensava: o avião pode cair, eu posso morrer, coisa que eu nunca pensei na minha vida. Eu acho que, nem turbulência eu tinha medo, né? E comecei com esse medo, assim, de que pudesse acontecer alguma coisa, assim, mas é por causa desse ritmo frenético, né? E acelerado. E aí eu comecei a me perguntar, assim, mas se todo mundo tem o mesmo tempo, as 24 horas do dia são iguais para todo mundo, né? Então por que algumas pessoas parecem conseguir fazer muito mais coisas que as outras? Sobre esta questão da multitarefa, é interessante fazer, já se escutou, né, o comparativo com o computador, ou seja, o cérebro humano, né, é um computador, tem esta similaridade, né, com os computadores. E aí que vem a parte interessante. O computador é feito, é pensado, é criado para ser multitarefa, para ele poder trabalhar ao mesmo tempo com mais um aplicativo, né? São décadas que ele está já concebido para trabalhar nesta maneira aqui, multitarefa. E aqui que vem a parte interessante. Não muito tempo atrás, se a gente vai pegar um computador de 10 anos atrás, aí para ligar, às vezes tu tinha que esperar um pouquinho, porque ele tinha de fazer multitarefas de processos para se ligar, e aí se tu abria um aplicativo, e aí abria um outro aplicativo, e tu usava os dois, ou um estava fazendo uma coisa e o outro estava fazendo outra coisa, a máquina começava a ficar mais devagar. Sim, até o computador aguenta, imagina a gente, né? Então, isso, se uma máquina que é pensada para ser feita, para fazer multitarefas, ela tem dificuldade de fazer multitarefa, imagina o ser humano, né, que é um ser biológico que, em teoria, deveria fazer, eventualmente, 1 ou 2 tarefas no mesmo tempo, não na quantidade de tarefas complexas como a gente faz hoje, porque existem as tarefas automáticas, respirar. Sim. Né? Essas daqui, tu tem o teu órgão, né, os teus órgãos que vão exatamente, o coração que bate. Mas né? tu sabe que até isso é assim, tem estudos que dizem assim, é porque tu tá caminhando e respirando ao mesmo tempo, porque tu tá usando partes diferentes, né, do cérebro, digamos. Porque, por exemplo, se tu estiver dirigindo e eu pedir para te começar: Christian, visualiza como vai ser a nossa sala nova com a decoração rosa e as coisas. Enquanto tu tá dirigindo, é até perigoso de fazer um acidente, porque não tem, porque a parte de visualizar, né, é a mesma que tu tá usando para dirigir. Sim. Mas enfim, voltando à pergunta ali que eu tinha te feito, né, por que o tempo de algumas pessoas não é que elas conseguem fazer mais coisa com o mesmo tempo, né? E aí eu estudei, eu vi podcast, fui atrás, né, para ver um pouquinho sobre isso, e
concluir, né, que essas pessoas elas conseguem atingir o núcleo da coisa. Focar no simples. O que é focar no simples? Simples é ignorar todas as coisas que tu teria que fazer ou que tu poderia fazer por aquelas que tu deve fazer. Sabe aquela famosa listinha to-do list que a gente faz lá de manhã com 10 coisinhas? Se a gente começar a pegar essa listinha e se ver qual é as coisas mais importantes que tu realmente deve fazer, que vão fazer resultado e focar naquilo concentrado, é toda a diferença. Essa é a grande diferença em quem tá com aquela lista lá de 10 coisas para fazer correndo, que nem um louco, e chegar no final do dia, né, e ser aquela sensação de não ter dado conta, de que aquela que você chega de manhã na cabeça, não, isso, a única coisa que eu tenho que fazer hoje é isso, começar por aquilo, todo o resto depois é lucro, né, digamos. Sim. E isso são, né, os resultados extraordinários, eles são determinados pelo foco, o quanto as pessoas conseguem se focar, né, hoje tem várias teorias que dizem, né, o deep working, ou think zona, ou tem vários métodos que usam, né, mas a questão é de tu conseguir te concentrar por um determinado período de tempo em uma única coisa. E que essa coisa que vai dar resultado lá no final para ti, né? Quer contar a história do efeito dominó? Não sei se tu te lembra que a gente conversou da história do efeito dominó. É aquela história que é o seguinte, né? Como é que é o efeito dominó que se fala sempre, né? Eu coloco os meus dominós, bato ele cria, né, um mecanismo que vai abater todos os outros dominós. Então a gente sabe muito bem disso daqui. Aí tem um experimento muito interessante que fizeram no 2001, um pouquinho diferente, porque na verdade a cinética, né, a força que vem gerada da caída deste dominó aqui, ele tem a capacidade de derrubar um dominó 50% mais grande que ele, tá? Então, ele abate um dominó 50% mais alto que ele. E aí, este dominó que vai cair, ele tem o efeito, né, de poder abater um outro dominó que é 50% ainda maior. E assim por diante. E aí tem a história que, começando com um dominó de poucos centímetros, após poucos dominós, é possível abater a Torre de Pisa, depois a Torre Eiffel, e assim por diante, né? É muito legal. Então, procurarem essa história, é bem legal. Esta história é um pouquinho do efeito dominó, que pode gerar um impacto de 50 vezes maior. Isto dá um crescimento geométrico falado. Sim. E a conclusão é que tipo, a gente pode pensar grande, a gente tem que pensar grande, né? Mas aí um dominó por vez para chegar lá naquele objetivo, né? E o que a gente vê muito hoje aqui, a gente tem, né, a maioria do nosso público são fisioterapeutas, né? Ou sei lá, em qualquer carreira isso acontece muito, né? Tem um objetivo e aí aparece uma oportunidade um pouco melhor por ganhar, de repente, um pouquinho a mais e tal, mas ela não tá batendo com aquele teu propósito, né? Com aquilo que tu realmente quer e vai fazer a diferença. E aí é como se tu estivesse lá perseguindo 2 coelhos, né? Então, o negócio, o centro da questão é encontrar o primeiro dominó e aí sentar a mão até cair, né? Até todos caírem. Só que, claro, a chave de tudo isso está no tempo, né? Porque o sucesso é construído sequencialmente uma única coisa por vez, um único dominó por vez, né? Não tem milagre, né? Tem a loteria, talvez, tenha outras coisas, mas são, né? O percentual é bem, né? Então, e em 2012 teve um estudo uma consultoria McKinsey, né? Nos Estados Unidos, que ela revelou que 60% da semana dos colaboradores, dos funcionários daquela empresa eram gastos com tarefas, né, com rasas,
que eram, tipo, mandar e-mails, procuras na internet. Imagina, 60% do tempo, né, da pessoa era gasto com isso, e que são tarefas que não vão estar auxiliando naquela pessoa a sair de uma zona de conforto, a estar se desenvolvendo, a estar crescendo, né? Então, no final das contas, é um tempo gasto, assim, né? Perdido, né? Então, eu achava difícil esse negócio do princípio de Pareto. Demorei um bom tempo a entender o princípio de Pareto, embora eu tenha escutado já muitas vezes, desde a época da universidade, né? Que é a questão dos... Tem aquela listinha de 10 coisas para fazer, mas né, só 20% daquela lista ali é que vai dar o 80% do resultado que tu quer, né? E quando eu comecei a fazer isso, a diferença é gritante, assim. Eu chego já no escritório com clareza do que eu preciso fazer, e depois que eu fiz aquilo, tudo o resto é lucro, tá feito, entendeu? Sim. Porque eu sei que é aquilo que era a tarefa que eu tinha que fazer no dia, né? E tem livros que falam assim, começa pela manhã. Tipo assim, qual é a tarefa principal que tu tem que fazer? Já faz de manhã cedo, o resto é lucro. E eu acho que isso vale para o trabalho, mas vale também para a vida, né? Às vezes a gente tá com os filhos, tá dando banho, mas daí daqui a pouco se lembra que tem que botar a roupa para lavar, porque é um hábito, né? Esse negócio de fazer multitarefas é um hábito. A gente está fazendo isso em casa, a gente está fazendo isso no trabalho, a gente está fazendo isso o tempo todo, a cabeça já está trabalhando assim. E quando eu comecei a fazer isso no trabalho, eu comecei a me dar conta em casa que, tipo, eu não posso, eu tô me maquiando agora, eu não posso ir lá botar roupa para lavar, sabe? Mas eu tava antes, eu correndo o tempo inteiro, penteando o cabelo e fazendo outra coisa, né? Terminando mal as coisas, e sempre deixando uma coisa por atrasada. trás. Não, exatamente, né? Então, assim, a pergunta que eu acho legal de fazer é: qual é a coisa que eu posso fazer hoje, né, que todo o resto se torne desnecessário ou até mesmo mais fácil de fazer, né? E isso que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, até no relacionamento com o marido, com a esposa, na clínica, né? De manhã, quando tu chega, tu te pergunta qual é a única coisa hoje para atingir os meus objetivos, né? Criar disso um hábito, porque na verdade não precisa ser mais disciplinado, é criar disso um hábito, fazer isso um modo de viver, um modo de pensar, né? Sim. E com isso daí a gente consegue aprender a dizer não. Aprender a dizer não para aquela oferta super irresistível, que pode ser uma parceria nova, né? Que às vezes, quantas vezes a gente não teve, né, convites de propostas de parceiros e tal, que aí a gente para e pensa, não, isso não está alinhado com a nossa missão, com o nosso propósito, né? Aprende a dizer não para mídias sociais. Tem aqueles estudos que a gente viu também, né, que mais de 2 horas gastas com mídias sociais é prejudicial, Sim. né? Quer contar um pouquinho? Sim, a história ali é assim, né? O foco, né? A concentração. Falamos de concentração. A concentração é progressiva. Quando tu entra em uma tarefa que tu está precisando de concentração, né? O teu nível de concentração ele vai aumentando ao longo que tu fica concentrado. Então, nos primeiros minutos, tu ainda é sujeito a distrações, a coisas deste tipo, né? Ou tu não consegue alcançar uma produtividade, uma criatividade, né? Como depois um pouco que tu está concentrado, que aí os mecanismos ali de raciocínio começam a criar mais, né? Conteúdo, mais pensamentos sobre aquela tarefa que tu está desenvolvendo. Cada um tem o seu limite de concentração. Tem gente que tem 10 minutos, tem gente que tem meia hora, tem gente que tem 3 horas, tem gente que tem dias, né, que consegue ficar concentrado em uma única tarefa. É tudo treinável, mas cada um tem um pouquinho o seu limite. Aí o que acontece? Se tu, nos primeiros minutos, quando tu está começando a entrar naquele flow, naquela concentração ali, tu entra com uma distração, por exemplo, com o celular, que é hoje o grande vilão disso, né? E aí tu vai entrar nas mídias sociais, ou
depois, para retomar aquele tempero de concentração que depois vai aumentar, aí tu precisa retomar aquele tempo ali. Então, assim, a concentração é progressiva. Se nós no meio começamos a cortá-la, ela não é que continua progredindo, ela volta do começo, né? Então, o problema de utilizar dos celulares, que eles falam de máximo 2 horas, é que se tu usa mais de 2 horas o celular para ver vídeos sociais, tu vai continuamente a criar interrupções nas tuas tarefas. Né? Tem até, eu vejo que tem pessoal colocando até horário no WhatsApp, né? Porque isso é uma coisa que também que foi criada, que não existe, né? Precisar responder todo mundo urgente, tipo, por quê, né? Então eu tenho de amigos que já colocam, respondo da 1 às 15 horas, ou sei lá, inventam um horário, se for urgente, ligue. Porque se tu for pensar, ninguém te liga, né? Porque urgente é quase nada, né? Uhum. Então essa é uma próxima etapa, ainda não cheguei nessa fase, mas acho legal também. Então é bem isso, é estipular um tempo para fazer uma atividade e focar 100% naquela atividade, né? 100% naquilo ali, sem interrupções, né? Blocar um tempo de tempo. E aí depois sai, toma um café, volta, descansa. A gente até tentou aqui fazer na empresa, acho que a gente poderia voltar a fazer a questão de ter intervalos, né? Programados, assim, agora estamos em deep work, estamos trabalhando, aí daqui a pouco fazer vários intervalos de 15 minutos por dia, né? Durante o dia, para também sair, tá conversando, porque também é necessário, né, oxigenar, é necessário sair, é necessário estar refrescando, né, a memória, assim. Mas é isso, Cristian, eu acho que o sucesso é simples, né, basta fazer o jeito, as coisas certas do jeito certo e principalmente na hora certa. Sem dúvida, o foco é importante, né, provavelmente um dos fatores que geram sucesso, né? Provavelmente um dos principais fatores que geram sucesso. Então, é isso aí.